Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a obra desse ciclo, Garota, Mulher, Outras, de Bernardine Evaristo. Momento Instituto Flamboyant. A Bernardine Evaristo é uma escritora contemporânea, anglo-nigeriana, já autora de muitos livros de literatura, de ensaios, poesia. É professora na Universidade de Londres de escrita criativa e Garota, Mulher, Outras é o seu 8º livro. Esse é um livro muito particular, porque ele nos coloca em contato com tantas personagens que temos a sensação de estarmos diante de várias histórias, de vários livros diferentes. Cada parte do livro, o livro é composto por 5 partes. Em cada parte, nós mergulhamos na realidade de uma mulher diferente. São mulheres, todas morando em Londres, vivendo a realidade pós-plano Brexit e com uma particularidade em comum. São mulheres negras de ascendência africana, com realidades e gêneros diferentes que experimentam existir numa Inglaterra um pouco hostil, digamos assim, à realidade de cada uma delas. Uma outra particularidade do livro, Garota, Mulher, Outras, é o fato de que há um predomínio das narrativas em que as histórias destas mulheres nos mostram mais de um lado, mais de um aspecto. Por exemplo, na primeira parte vamos conhecer Ama Bonso e vamos, durante um determinado tempo, experimentar junto com a Ama a condição de uma mulher de meia-idade, uma mulher que vem de uma luta muito grande como atriz, como diretora de teatro, como politizada. E após o conhecimento desta personagem, nós vamos conhecer Yas, a filha de Ama. E nesse momento há uma mudança de perspectiva, porque embora a narrativa nos ofereça um olhar onisciente, a autora opta por focalizar internamente diferentes personagens. Então eu tenho, num primeiro momento, uma focalização interna na personagem de Ama. E ali vejo como, por exemplo, ela se relaciona com a filha, os relacionamentos afetivos, amorosos, os desejos, os sonhos, as angústias particulares, como, por exemplo, o fato da filha se incomodar um pouco com o padrão de vestimenta da mãe, como isso a incomoda, como ela percebe no olhar da filha uma certa crítica a esse perfil de mulher que ela construiu a duras penas. Nós, então, acabamos durante esse momento, na leitura, nos afeiçoando à Ama, às suas angústias, às suas questões. Depois de um tempo, ao conhecermos Yas, nós temos uma mudança de perspectiva e mergulhamos aí no universo interior dessa jovem. Quais são os seus questionamentos e críticas com relação à mãe, ao estilo de vida que a mãe ocupa, como ela percebe, como ela sente e olha o mundo. Isso é bastante interessante porque a literatura nos permite, já pensando em diferentes obras, mergulhar mesmo no universo interior das personagens que conhecemos. Quando a autora faz esta opção, ela nos coloca com o poder de percebermos uma história por diferentes ângulos. Então nós, de um lado, conhecemos a visão de mundo de Ama e depois conhecemos a visão de mundo de sua filha, Yas. É de uma riqueza muito grande podermos emergir, fazer uma imersão, melhor dizendo, no universo de duas pessoas que convivem, de dois lados de uma mesma moeda. Isso nos ajuda a entender melhor a situação e a entender também que todas as situações são complexas, que por trás das experiências de cada um existe um mundo todo que sente aquelas experiências de forma particular. Então, por mais que nós possamos experimentar dramas comuns, dramas semelhantes, cada um de nós tem um olhar que vai diferenciar, que vai acentuar ou vai atenuar aquela situação. Costumo dizer
que por mais que hoje nós tenhamos acesso a filmes, séries, à internet, o mundo todo se coloca diante de nós. Mas quando nós estamos com um livro, quando nós nos debruçamos sobre uma leitura, durante algum tempo, aquele mundo, aquele universo daquele personagem se passa dentro de nós. Nesse momento, o exercício da empatia ganha uma plenitude muito grande, porque aí nós estamos criando o nosso próprio filme, dando vida a essas personagens que estão congeladas nas palavras do livro dentro de cada um de nós. Isso nos permite um crescimento muito grande. Daí a relevância desse livro dentro do nosso projeto no Instituto Flamboyant nesse ano, em que nós estamos observando cada etapa do crescimento dos sujeitos, de nós como sujeitos. Aqui, na leitura, nós podemos experimentar e conhecer muitas realidades diferentes. A riqueza se dá porque, além de conhecer todas essas personagens, nós vamos poder olhar para elas a partir de ângulos diferentes. Vou dar um outro exemplo, além desse de Ama e Yas. Yas é aluna de um colégio e tem uma certa implicância com a senhora King, uma professora que também é negra, mas que muitas vezes age com altivez, um distanciamento dos alunos que provoca em muitos deles uma ojeriza, uma antipatia. Na terceira parte do livro, nós vamos conhecer a Shirley, antes dela se tornar Sra. King. Aquela professora da Yas, que foi fundamental, inclusive, na sua vida, porque assumiu uma responsabilidade muito grande diante do interesse que a Yas demonstra pelos estudos. Infelizmente, depois de uma situação terrível que ela experimenta, essa professora, Shirley, na verdade, Sra. King, vai ser nos apresentada na narrativa. E aí nós vamos entender como ela era uma jovem idealista, como ela entra para a escola com o desejo de transformar a vida de todos os seus alunos e como, infelizmente, ela é engolida pelo sistema. Ela se vê nadando contra uma forte correnteza de professores cansados, exaustos, desmotivados e de alunos que se tornam cada vez mais agressivos, cada vez mais desinteressados do universo do colégio, da sala de aula. E aí nós vamos entender por que a Shirley se tornou a Sra. King tão rigorosa, tão autoritária, tão aparentemente distante de um sentimento de empatia por seus alunos. Na verdade, ela também é uma sobrevivente. Pessoas. É um livro que nos mostra a história de várias mulheres sobreviventes. Sobreviventes de um mundo que tem sido contra elas desde o princípio. Contra elas por serem mulheres, contra elas por serem mulheres negras, contra elas por serem mulheres negras migrantes. Então é uma realidade que parece muito particular por se tratar de uma ambientação em Londres, mas que pode estar bem próximo a cada um de nós. Nós lidamos e encontramos todos os dias com pessoas que muitas vezes nós não enxergamos e que estão tentando existir e resistir num mundo que tem usado todas as suas armas contra elas. Na narrativa de Garota, Mulher, Outras, além dessas particularidades de cunho social, econômico, nós vamos encontrar uma bela escrita. Uma escrita que muitas vezes oscila entre o lírico e o narrativo, pela própria estrutura, já que a autora abre mão da norma tradicional, da pontuação gramatical de acordo com as regras, e nos coloca diante de uma fluidez da narrativa. Se você ainda não leu Garota, Mulher, Outras, leve essa dica com você. Deixe o livro fluir junto com a história das suas personagens. Como são muitas, pode rolar uma certa angústia de querer acompanhar tecnicamente tudo o que está acontecendo. Deixe a história fluir e se encante com a realidade dessas mulheres que têm muito a nos inspirar no nosso dia a dia.
Além disso, você vai se surpreender, porque no epílogo acontece um plot twist que deixa o nosso coração quentinho. Leia Garota, Mulher, Outras e continue nos acompanhando aqui. Curta a página se você ainda não curtiu, ativa o sininho para ficar sabendo dos vídeos e acompanhe a programação do Instituto Flamboyant. Até o próximo vídeo. Momento Instituto Flamboyant.